Iglesia en las Naciones. Recibamos Desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de señores, al doctor José Luis de Jesús, yo, Jesucristo hombre. Olá, abençoados! O tema de hoje é o feitiço do século XX. Te deixamos com Jesus Cristo homem. Abençoados com todas as bênçãos. Damos graças a esse evangelho maravilhoso que Paulo deixou escrito para nós, que diz que ele sempre nos conduz em triunfo. Não é de vez em quando, hein? Sempre nos conduz em triunfo, não importando a circunstância ou o que esteja acontecendo. Bem, o tema de hoje é o feitiço do século XX, a feitiçaria religiosa deste sistema religioso que vive tão enganado. Eu me maravilho, eu mesmo, de ver o engano. Olha, o Papa, o que canonizando 5 santas, que é isso? 5 freiras dessa estatura com tanto engano. E o mundo segue enfeitiçado. Veja o que diz lá em Gálatas, falando um pouquinho desse feitiço. Diz o verso 1 do capítulo 3, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou para não obedecerem à verdade? Vós, ante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente como crucificado? Quem vos fascinou? Nós sabemos quem foi que os fascinou, né? Porque no capítulo 2 fala deles. Foram Pedro, João e Tiago. Os 3 reis magos, ou os 3 reis maus. Esses apóstolos que infectaram o mundo com religiosidade. Mas note, como diz aí, quem vos enfeitiçou? A palavra fascinação. Outra versão diz, quem vos enfeitiçou? Porque o sistema religioso é uma feitiçaria. Isso te enfeitiça, e você sabe o que é essa hora, um pedaço de pão, você me dê pão e diga, esse é o corpo de Cristo. Que corpo de Cristo? Isso é um pedaço de farinha de trigo? Como é que você vem dizer que isso é o corpo de Cristo? Olha, tem que estar bem enfeitiçado para pensar que um pedaço de pão é o corpo de Cristo e que um pouquinho de suco de uva é o quê? O sangue de Cristo, a estas alturas. Por que diz quem vos fascinou para não obedecer à verdade? O que a verdade faz? A verdade diz, conhecereis a verdade e esta te fará livre. Ela te faz livre. Livre de quê? Livre de rudimentos, livre de bobagem, livre de besteiras religiosas. É incrível como o mundo religioso, de trás de uma missa, de trás de uma cerimônia, detrás de esse papa tão feio que é, esse Ratzinger, esse é uma pessoa que parece até um demônio desse de Hollywood, esses desenhos que eles fazem. Mas falando desse feitiço, há algo contagioso que eles não compreendem a verdade. Olha, abençoado, o importante aqui é conhecer a verdade. E qual é a verdade? Porque o problema é que diz que a verdade explodiu na praça, né? O profeta diz, a verdade espatifou aí na praça. Bom, então tem que encontrar todos esses pedacinhos, mas esses pedacinhos foram recolhidos com o final do verso que diz, ou não sabeis que Jesus Cristo já foi crucificado? Quando Jesus Cristo foi crucificado, aí terminou toda a religião, todo o rudimento terminou aí. Diz em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz, de modo, veja como diz,
De modo que, se alguém está em Cristo, nova criatura, nova criação. Aí tudo começou. Bom, a religião passou por essa verdade e se foi, eles ficaram na instituição do judaísmo. Mas se alguém está em Cristo, número 1, você não escolhe estar em Cristo, você foi escolhido para estar em Cristo. E se você está em Cristo, você é uma nova criação. Você está suposto a esquecer até do teu sobrenome. Imagina. Uma nova criação. Você passou de morte à vida. Você foi renovado, você foi lavado, foi perdoado, justificado. Totalmente outra pessoa. Enquanto você não vir isso assim, vai seguir dando topada e não poderá amadurecer. Por isso é que o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus capítulo 5, quando fala dos sentidos extraviados, estamos tratando com uma geração de sentidos. Eles não sabem nem onde têm os sentidos. E mais, no Ministério Crescendo em Graça, alguns têm o sentido que não sabem nem para onde caminham, que acham que pode viver assim. Isso é sonhando com um passarinho, o passarinho no ar. Não. Diz, e todo aquele, verso 13, do capítulo 5 de Hebreus diz, todo aquele que participa do leite, ou seja, antes de Cristo morrer, o leite, é inexperiente na palavra de justiça, porque é menino. Todo aquele, olha, sistema religioso, a rameira e as rameirinhas. A rameira e as rameirinhas, que é a igreja protestante. Todos os evangélicos protestantes não sabem nem onde tem os sentidos. Diz, mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, pelo uso, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Você mantém os olhos postos aí, tua esperança posta aí, e daí você não pode ser movido. Nada vai te enganar, nada vai te mover de ter uma confissão nítida nessa última hora. Assim que minha oração por ti é essa: mantenha os olhos no que está escrito. E em Jesus Cristo, homem, que é o regente dos gentios. Abençoado com todas as bênçãos. Saúda teu irmão aí e declara-o com os sentidos ordenados. Declara ele com os pensamentos ordenados e os sentidos exercitados na verdade do que está escrito. Abençoados com todas as bênçãos. Até a próxima ocasião. Os amo muito. Amiga, acabo de assinar um contrato de serviço funerário que inclui tudo, o serviço de velório e até a cova. Sim. Sim, lembra que vamos ficar velhos e que a qualquer momento, olha, morremos. Eu vou te dar o número do telefone do agente desse negócio para que você compre esse serviço. Não, tranquila, rainha. Eu não vou morrer. Como que você não vai morrer se isso é o fim de todos? Olha, o que acontece é que estou a pouco de receber a transformação. A transformar o quê? A transformação. Evento de um futuro próximo, onde os corpos humanos de Jesus Cristo homem e sua igreja experimentarão uma mudança permanente a corpos imortais. Referências 1 aos Coríntios 15, 51 ao 54. Isaías 25, 8.